queria comentar aqui o conflito entre os Estados Unidos e o Irã. O caráter mais agudo foi ultrapassado, mas é possível que tenhamos novos momentos de radicalização entre o governo dos Estados Unidos, sobretudo enquanto ele continuar liderado pelo Trump, e o governo iraniano. Trata-se de saber se devemos tomar partido por um lado ou por outro. Evidentemente que o nosso programa Rebeldes nunca poderia tomar partido a favor do governo encabeçado por Trump, que é um governo de extrema-direita. O Trump é uma pessoa que se destaca, além de ser um grande vigarista, é um homem prepotente que está incentivando tudo que de pior existe na sociedade estadunidense, e esse conflito mais recente teve como episódio desencadeador o assassinato do general Soleimani, iraniano, que estava em Bagdá, contrariando qualquer preceito de normas internacionais. Você bombardear de surpresa num país estrangeiro, assassinar um militar, um chefe militar de um outro país com quem, inclusive, você não está em guerra. Foi um ato de guerra perpetrado sem aviso prévio, quer dizer, então, violação completa de qualquer tipo de referência e de qualquer tipo de princípio que informa o direito internacional. Então, realmente está fora de cogitação apoiar o Trump e o assassinato que ocorreu a mando dele. Porém, isso nos levaria necessariamente a ter que apoiar o outro lado, o governo iraniano. Eu queria contemplar essa questão, em primeiro lugar, em termos de princípio e, em segundo lugar, concretamente. Em termos de princípio, é perfeitamente possível, num conflito, você não assumir nem um lado nem o outro e denunciar os dois. Um dos exemplos mais ilustres desse ponto de vista aconteceu durante a Primeira Grande Guerra. De um lado, as potências centrais, de outro lado, a Entente Cordial, Inglaterra e França, juntamente com a Rússia, depois os Estados Unidos, e os impérios centrais, a Áustria-Hungria, a Alemanha e o Império Otomano. A rivalidade entre esses dois grupos de potências não tinha nada a ver com os interesses das sociedades. Não tinha nada a ver com os interesses e com os princípios democráticos. E por isso que algumas pessoas, na época, claro que houve uma mobilização nacionalista fortíssima, isso empolgou grandes maiorias, mas houve gente, tanto escritores, Romain Rolland, entre outros, pacifistas, como revolucionários, como Lenin e outros na época, se manifestaram: não devemos tomar partido de nenhum dos dois lados. Devemos tentar fazer com que esse conflito se desdobre numa guerra civil e a gente tenha condições de pôr em questão o capitalismo. Quer dizer, então, eles ficaram muito isolados, inclusive, no primeiro momento. Só muito mais tarde é que a crítica aos dois lados foi se desenvolvendo. Então, é um exemplo concreto de como você pode, consequentemente, denunciar os dois lados de um conflito. E, a meu ver, concretamente, isso se justificaria agora no conflito entre o governo dos Estados Unidos e o governo do Irã. Por quê? Eu diria isso. Em relação ao Trump, nós já falamos, mas o governo iraniano merece o apoio de alguém? O governo iraniano é fruto de uma revolução popular, em 1979, que desbancou uma ditadura do Shah Reza Pahlavi, que era um aliado dos Estados Unidos, e essa Revolução Popular, no entanto, que abriu horizontes incríveis na época, em 79, basta vocês conferirem aí filmes de época, jornais de época, foi uma esperança imensa. Aquela ditadura do Shah era uma ditadura detestada pela grande maioria do povo iraniano,
e foi derrubada, né, através de mobilizações incrivelmente densas, né, do povo iraniano, mas pouco depois essa revolução seria apropriada pelos clérigos xiitas e o governo iraniano logo adotou uma dinâmica de uma teocracia, né, de uma ditadura religiosa. Para vocês terem uma ideia, tem muita gente no Irã hoje em dia descrente de eleições, porque eles constituíram lá um conselho, uma espécie de conselho de defesa da revolução, chamados guardiões da revolução. E esses caras é que filtram as candidaturas. Vai ter eleição agora no Irã municipal, dezenas de candidatos identificados com críticas ao regime foram vetados por esse Conselho de Guardiões e, inclusive, para vocês terem uma ideia, 80 deputados que estavam pretendendo se reeleger não vão ter esse direito, porque o Conselho dos Guardiões da Revolução veta, em nome de Alá, em nome de princípios religiosos, né, a possibilidade dessas candidaturas. É um governo que tem a seu crédito atrocidades muito impactantes, né? Dezenas de mulheres morreram lá no Irã, lapidadas, né, porque acusadas de adultério. O adultério é penalizado com a morte, assim como a sodomia, assim como o homossexualismo. Né? Quer dizer, então é um regime extremamente cruel, enfrenta periodicamente, né? Em 2009 houve grandes movimentos de massa, o chamado movimento verde, né? Que teve muito impacto lá e foi reprimidíssimo. Recentemente, novas manifestações em novembro do ano passado ocorreram em Teherã e em outras cidades iranianas, brutalmente reprimidas, né? Há estimativas de 150 a 300 mortos, fora os feridos e os presos. Agora, e mais recentemente ainda, depois do erro, afinal, assumido pelo governo iraniano, que derrubaram por engano um avião civil ucraniano, novas manifestações estudantis denunciando esse erro e pedindo a demissão das autoridades responsáveis, foram mais uma vez reprimidas, né? Quer dizer, então, esse governo autocrático, teocrático iraniano não merece nenhum apoio. Então, o que me parece importante nesse conflito, que vai ter desdobramentos, porque inclusive esse não foi o primeiro episódio do conflito dos Estados Unidos e Irã, devemos manter uma visão crítica dos dois lados, denunciar os dois lados e esperar que Trump seja derrotado nos Estados Unidos e que o regime dos ayatolás no Irã seja também derrotado por movimentos populares e se possa então construir, como queria a Revolução Iraniana de 79, um regime democrático no Irã. Então, fiquem espertos, né? Nem todos os conflitos você é obrigado a assumir um lado, né? Estude bem os dois lados, porque frequentemente é mais razoável, é mais consequente condenar os dois lados. Fiquem espertos e não esqueçam de clicar o sininho para serem avisados das nossas próximas emissões.